Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente ao curso Python com Jupyter Notebook. Nesse vídeo aqui, gente, e mais os próximos que se seguirão, né, uma porção deles, né, nós falaremos, né, sobre funções associadas a arrays. Então, apresentaremos a seguir diversas funções e exemplos associados a arrays. Funções marcadas com asterisco são consideradas mais técnicas. Eu não sei nem se eu marquei todas elas, mas a gente vai ver na hora que estiver passando, que são algumas funções que muito provavelmente só serão utilizadas para quem está fazendo uma análise de dados muito profunda, às vezes até mesmo na estrutura do dado. Pô, é um dado binário, vamos analisar um dado binário, tal coisa que a gente não tem a pretensão aqui no curso, né, de estar fazendo, beleza? Então, nesse vídeo aqui, nós vamos falar de apenas 10 dessas funcionalidades. Eu vou até dar uma limpada aqui no kernel, não sei se eu tinha feito isso antes, né? Estava aqui fazendo alguns testes, né? Então, inicialmente aqui, eu tenho a função AL. O que ela faz? Ela retorna true se todos os elementos de um array satisfazem uma condição. Caso contrário, retorna false. Então, imagine que eu tenho um array lá e estou querendo checar se todos os elementos desse array são positivos. Então, nesse caso aqui desse array, é claro, né, conseguimos ver, obviamente, que vai dar true. Né? Só que na prática, claro, né, a gente está com um grande volume de dados e a gente quer checar uma condição se é verdadeira para todos, né, aí é bom ter uma funcionalidade dessa. Nesse caso aqui, ó, perceba que tem um -3 que é negativo aqui no array 2. Nesse caso, a gente vai ter um retorno que? Falso, porque existe pelo menos um que não satisfaz a condição. Como dito aqui, vai retornar falso. Nós temos uma condição um pouco mais fraca que retorna true caso pelo menos um tenha aquela característica. Tá certo? Ou seja, se pelo menos um dos números aqui for positivo, nós vamos ter um retorno que positivo. Aí se aplica aqui a função n, né? Assim como se aplicou o AL aqui, agora o n. Só que o n é mais enfraquecido. Então aqui vai retornar true, por quê? Porque pelo menos um aqui, ó, o 1 aqui ele é positivo, então pronto. Agora, nesse caso aqui, ó, botei todo mundo negativo. Pô, não tem nenhum positivo, ó, que eu estou checando aqui é se, né, pelo menos um é positivo. E aí a gente vê que não. Provavelmente aqui retorna o quê? Falso. Nós temos uma funçãozinha que é o argmax. O argmax, o que ela faz? Retorna o índice do maior elemento de um array. Ela não retorna necessariamente o elemento, ela vai retornar a posição do elemento, vai retornar o índice. Então, esse cara é índice 0, 1, 2, 3 e 4. Então, o elemento maior aqui está na posição o quê? 3. Né? Então, ó, 3 aqui o índice. Se eu quiser ver esse elemento, tem funcionalidades já prontas para isso, mas eu posso consultar pelo índice. Ó. Array 3. Poderia até colocar essa funcionalidade aqui dentro dessa, então automaticamente eu já faria as duas coisas num único clique, tá certo? Nós temos o argmin, que faz a mesma coisa que o anterior, só que ele retorna a posição do menor elemento. No caso aqui, ó, posição 0, 1, ó, o 5 aqui é o de menor posição. Então, índice 1. Aí, se eu quiser consultar e ver de fato o 5, basta eu consultar com indexação, tá certo? Da posição aqui. Nós temos o argpartition. O argpartition é uma função um pouquinho complicada. Eu vou tentar explicar aqui. Mas aí, claro, se um dia você precisar de algo parecido com isso, você volta aqui e dá uma lida. Ela é uma função, não é uma função assim muito complexa, mas tem que tomar cuidado para entender ela. Aqui eu tenho uma lista de valores, e aí eu vou usar a função argpartition nesse array aqui, com esse valor 2 aqui. O que ela faz? Ela chega aqui na indexação 2 e pega o que vem antes, ordena em ordem crescente pelos índices, vou explicar isso daqui a pouco quando a gente ver a saída, e o que vem depois ela também ordena em ordem crescente pelos índices. Então aqui eu botei, ó, em ordem crescente o 5 vai ser o primeiro, o 10 vai ser o segundo, o 15 o terceiro, o 4 e aí o 15. Por aí vai, né? Então botei aqui a posição desses caras. Então vamos executar aqui, ó. Teve essa saída. Eu até botei um texto aqui explicando, mas vamos explicar aqui. Então eu venho aqui, ó. Bota um divisor de águas aqui. Vou botar uma barrinha aqui, só um ponto e vírgula aqui, só por enquanto. Se eu pegar esses dois caras aqui e for botar em ordem crescente, esse aqui vai ser o menor, que ele está na posição 1, e esse aqui vai ser o maior, posição 0. Agora vamos para o lado de cá. Desses caras aqui, que está na indexação 0, 1, 2, 3 e 4, quem é o menor? É o cara que está na posição 3, que é o 15. 20, 15, 30, o 15 é o menor. Posição 3. Quem é o segundo menor? O 20, ó. Está na posição o quê? 2. Né? 0, 1, 2. E o outro, né, seguindo a ordem, é o 30, que está na posição 4. Então ela faz essa divisão aqui e ordena
em duas listas pelo índice, viu? Pelo índice, não pelos elementos em si, mas pelo índice. Aí aqui eu estou dando uma explicadazinha, você tenta ler, certo? Aí se algum dia você, né, fala, pô, acho que eu estou precisando da função argpartition, ou de alguma função que faz tal coisa, acho que tem lá no capítulo 21, onde está trabalhando arrays com um Py, no curso Python. Ah, vou lá ver. Aí você vem, certo? Nós temos a argsort. A argsort, o que ela faz? Retorna os índices em ordem, que ordena o array em ordem crescente. Ou seja, ele não faz uma ordenação do array em si, a gente vai ter uma função para isso, mas ele faz uma ordenação pelos índices, certo? Então, por exemplo, ó, 10, 5, 20, 15, 30. Então, os índices 0, 1, 2, 3, 4. Quem é o menor elemento aqui? É o 5, está na posição 1. Então, ele vai anotar o 1 primeiro. Quem é o segundo menor elemento? O 10. 10 está na posição 0. Depois vai anotar o 10. Então, ele vai criar uma lista como essa, só que com ordenação por esses índices aqui. Ó. Até coloquei aqui do lado para facilitar. Então, ó, o menor elemento ó, é o 5. O outro, o segundo menor, o 10. O terceiro menor, o 15. O outro, 3, vai dar o 20. Depois, por último, o 30, certo? Então, tenta entender direitinho, não é uma função difícil. Às vezes a gente vai precisar disso aqui, certo? Nós temos a funcionalidade asState. O que ela faz? Retorna uma cópia da array com um tipo de dado especificado. Muitas vezes a gente tem um array que está com os dados em um certo formato e a gente quer transformar para um outro formato. Às vezes a gente tem um array que os dados estão no string, né, no formato string, e a gente quer muito converter para inteiro ou para float para poder fazer conta, né? E aí a gente pode estar usando isso aqui. Então, por exemplo, o array 1 aqui, ele vai ser convertido para float. Aí eu fiz questão de imprimir o array 1 e imprimir o array 1 float, né, que é o convertido, para a gente ver, né, os dois. Então, o array original e aqui é convertido para float. Tem aqui um caso onde eu tenho um array misto, né, tem alguns pontos valores inteiros, alguns float, e vou converter tudo para int. Da mesma forma, eu imprimi o array original e o array convertido. Ó. Então, a conversão para int é o que? É cortar a parte não inteira. Certo? E aí aqui eu tenho um array formado, né, por elementos mistos, aqui como o de cima, né, alguns inteiros, outros float, e vou converter tudo para string, que é com aspas. Ó. Então está o array original e aqui é convertido. Temos aqui uma funcionalidade muito interessante que é a base. Essa funcionalidade ela retorna um objeto de memória subjacente da array, ou seja, nesse exemplo aqui, vamos compilar aqui, ó, criei esse array. Aí eu quero criar um array a partir desse, pegando do índice 1 até o índice 3, né? Porque quando eu boto 1, 2 pontos, 4, eu vou 1, 2 e 3. Eu vou pegar 3 elementos, certo? Então, indexação 1, indexação 2 e 3. Então, eu vou formar um array com isso aqui, certo? Então, até aqui não tem problema. Vou imprimir ele e pronto. Só que eu penso, lá na frente, eu penso, poxa, esse array 2, ele veio da onde? Aí meu código lá bem grande, eu posso aplicar o base nele, né? Esse método aqui, e ele vai me dizer de onde veio. Ele vai falar, ó, veio desse objeto aqui, ó. Então, ó. Tá vendo? Então ele me diz o quê? A matriz, ou seja, é o objeto original do qual eu formei esse aqui. Se eu aplicasse no de cima, uma coisa interessante, né? Se eu aplicasse no primeiro, ó, array 1, base, ó, none. Quer dizer, ele não veio de lugar nenhum, ele foi gerado. Ele não veio de parte nenhuma, simplesmente ele é o original. Certo? Então a gente pode aplicar também no objeto para saber se ele... Ou seja, a gente pode ir seguindo um dado. Aí a gente pega esse aqui, veio daqui. Ah, aplique no outro, veio de onde? Veio de onde? Até que a gente chega no objeto principal que não veio de lugar nenhum. Ele foi simplesmente definido inicialmente. Nós temos essa funçãozinha byteswap. Né? O que ela faz? Retorna uma cópia da array em ordem de bits invertida. Aí é uma função técnica, viu? Eu não vou explicar muito. Eu até usei o GPT aqui para você ver que quando você não entende uma coisa, você vai lá no GPT e pergunta para ele. Então, ó, retornou isso aqui. Ordem de bits invertida é o quê? Esses caras vão ser convertidos para esse formato aqui no int16. E aí, nessa conversão, vai dar essa ordem aqui. O que é a ordem invertida? Tem uma explicaçãozinha meia boca aqui, mas eu fui no GPT, eu estava até achando que estava errado e tal, né? Aí eu fui e perguntei, poxa, esse texto está correto? Ele falou que estava. Eu falei, me explique melhor, né, esse primeiro cara aqui, por exemplo, né? Por que um int 16 é como 256. Pedi para ele me explicar essa frase. Ele teve uma explicaçãozinha aqui que foi convincente. Tá certo? Então, quando você não entender uma função mais específica, ou se você acha que você vai utilizar ela, ou acha que precisa dela, sei lá, está trabalhando uma coisa e viu lá a função, não está entendendo. Vá no GPT e pergunte. Aí vai perguntando cada partezinha, de modo que não fique dúvida para você. Mas é uma função considerada técnica, viu? Não botei o asterisco aqui, mas botei a informação aqui dentro.
Nós temos a choose. O que a choose faz? Constrói um array a partir de uma lista de arrays selecionados, né, usando um índice. Então, eu tenho aqui 3 arrays. Este e este. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou gerar um primeiro elemento a partir do array 0, que é esse. Depois eu vou pegar um outro elemento a partir do array 2, que é esse. E vou pegar um outro elemento a partir do array 1, que é esse aqui. Só que é assim, o primeiro cara que aparece aqui, que é o 0, então eu vou pegar o primeiro elemento desse array. Como aparecer aqui o 2, eu vou pegar o segundo desse. E como aparecer aqui o 1, eu vou pegar o terceiro desse. Então ele vai criando na posição, mas ele vai pegando o primeiro do que você listou primeiro aqui, o segundo que você listou em segundo e o terceiro que você listou em terceiro, certo? Eu até dei um exemplo a mais ali embaixo. Então, 186. Então, ó, pegou o 1 daqui, depois. Por quê? Porque é o array 0. Aí eu vou para o array 2. Esse aqui é o array 1, array 2. Certo? Aí ele vai pegar o quê? O segundo elemento. E aqui, quando eu botei 1 aqui, ó, eu peguei um de cada, ele vai pegar o terceiro elemento. Para entender isso melhor, eu botei aqui vários casos, aí você vai testando. Botei até um textozinho, né, considerando 200 N, I, 1 e 2, tal, que é a ordenação. Por exemplo, se eu botasse tudo 1 aqui, ó, 4, 5 e 6. Então ele pegou todo mundo desse cara. Então ele pegou o primeiro elemento, o segundo e o terceiro, porque eu estou escolhendo sempre o array 1. Se eu botasse para 0, 1, 0, o que ia acontecer? Ó? 0, 1, 0. Resultado 2. Ah, tá. Não tem resultado 2. É porque eu sobrepus, né? Vamos botar aqui resultado 2 aqui. Pronto. 1, 5, 3. O que ele fez aqui? Ó? Do array 0, ele pegou o primeiro elemento. Do array 1, ele pegou o segundo. E voltou para o array 0 de novo, completou pegando o terceiro. Certo? Agora aqui, assim, é aquela coisa que você quer muito específica. Não sei se você vai chegar a usar isso aqui dessa forma. Mas, às vezes, pode ter algum dado que você tem que se organizar desse jeito. Pegue mais exemplos, entenda bem, certo, gente? Aqui eu peguei só alguns, porque esse material aqui eu também estudo por ele. Se eu tenho dúvida, né, provavelmente se tem uma explicação aí, é porque eu falei, pô, eu queria uma explicaçãozinha disso. Às vezes eu não me convenço, né, ou pelo menos não entendo, mas deixo aqui anotado, certo? Claro que aí depois a gente vai melhorando a explicação, né? Mas, como eu falei, é uma função técnica nesse caso aqui, né, essa BitSweep, né? Então, assim, aí você pode pular, certo? Mas botei por curiosidade, tá certo? Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Se demorar um pouquinho para aparecer mais vídeos dessa parte aqui, é porque eu já estou gravando vídeos de outro assunto, viu? Porque aqui é basicamente como eu estou fazendo agora. Vou lendo, mostrando o que você pode fazer simplesmente lendo o material, ó, e compilando aqui, vendo direitinho, dando mais exemplos. Ah, só teve um, não. E se eu mudar isso aqui, o que é que muda? É assim que você vai aprender, é manipulando essas coisas. Não é só vendo minha aula, não, viu? Tem que fazer, tem que pôr a mão na massa, beleza? É isso aí, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Muito obrigado, gente. Até a próxima.